Embora seja um todo coerente, o universo é permeado por padrões inerentes de significado em todas as escalas, em todos os níveis da observação. Todos nós já tivemos a experiência de uma sincronicidade e, curiosamente, ela geralmente está relacionada às coisas às quais atribuímos significado. Pesquisadores sugerem que as sincronicidades ocorrem devido a uma conexão entre o mundo interior e o mundo exterior, onde esses eventos refletem pensamentos, necessidades e desejos particulares, mas também parecem permitir reestruturações internas e facilitam o crescimento pessoal. Esses fenômenos não seriam uma coincidência, mas um tipo de experiência psicológica e espiritual operando para nos levar a um destino determinado. Os pensamentos teriam mais dimensões do que o universo físico quadridimensional que sentimos e, por consequência, as sincronicidades seriam fenômenos multidimensionais que contêm um significado que pode levar a mudanças nas probabilidades em nossas vidas. Essa conexão instantânea de pessoas e eventos além dos sentidos representaria um mecanismo fundamental do universo, operando a partir de um domínio oculto da existência. Dessa forma, as sincronicidades podem abrir uma janela para uma fonte criativa de potencial infinito, a fonte do próprio universo, já que a mente e a matéria não são aspectos distintos, separados da natureza, mas surgem de uma ordem mais profunda da realidade. A sincronicidade é definida como correlações significativas e causamente relacionadas entre eventos externos e internos, aquilo que muitos chamariam de coincidência, mas uma coincidência com significado. O termo sincronicidade foi cunhado pelo psicólogo Carl Gustav Jung, que baseou o modelo sincronístico em 3 características do potencial espiritual. Em uma coincidência de um pensamento ou sentimento com um evento externo, em um sonho, visão ou premonição de algo que acontece no futuro, como também em um sonho ou visão que coincide com um evento que ocorre à distância. Jung afirma que a sincronicidade se origina do inconsciente coletivo, o nível mais profundo da realidade que sustenta a nossa mente. Jung parecia acreditar que o próprio universo estava tentando ensinar alguma lição, oferecendo essas coincidências significativas. Segundo os textos taoístas, cada evento que nos rodeia, especialmente aqueles que podem parecer aleatórios, refletem a realidade maior em que vivemos. No Tao, a natureza, o acaso e a consciência representam 3 características de uma manifestação da força criativa cósmica, e a sincronicidade seria a ponte entre a mente, a matéria e o eterno. Por trás da superfície visível do mundo material, há um domínio oculto e invisível que não consiste de coisas, mas de formas não materiais, o domínio da potencialidade do universo. Assim, o mundo visível representa a mente consciente, enquanto a parte oculta é o seu inconsciente. As sincronicidades emergem a partir de um contexto geral de acaso e têm um significado profundo para a pessoa que as experimenta. Frequentemente, essas coincidências ocorrem em pontos críticos da vida de uma pessoa e podem ser interpretadas como contendo as sementes do crescimento futuro. As sincronicidades também estão associadas ao incomum e geralmente consistem em experiências transcendentais que mudam profundamente a vida de uma pessoa espiritualmente. Por exemplo, em 19 de julho de 1759, o cientista e místico sueco Emanuel Swedenborg teve a revelação de que um grande incêndio havia ocorrido em Estocolmo,
quase a 483 quilômetros de distância, enquanto jantava com amigos em Gothenburg. As sincronicidades são, portanto, frequentemente associadas a períodos de transformação, como, por exemplo, nascimentos, mortes, a apaixonar-se, ao trabalho criativo intenso e até a uma mudança de profissão, agindo como uma reestruturação interna que produz uma ressonância externa, uma explosão de energia mental que se propaga para o exterior no mundo físico. Esses eventos geralmente são recorrentes, como ver sequências numéricas, símbolos ou imagens que se repetem todos os dias, ou ver o mesmo animal repetidamente. Por exemplo, você sabe que a luz acende quando você liga o interruptor, mas às vezes a luz acende ou apaga em um momento muito particular, ou um raio atinge a árvore favorita do seu avô no dia da sua morte. Você ouve uma canção várias vezes em circunstâncias incomuns, ou escuta dois estranhos falarem sobre algo que é de grande importância para a sua própria vida, e isso tudo é sincronicidade. No momento em que ocorre uma sincronicidade, é como uma fusão das realidades subjetivas e objetivas de uma pessoa, ou em outras palavras, quando o que antes só havia sido visto de dentro do olho da sua mente, realmente aparece na sua realidade física. Um aspecto parece estar conectado ao outro, mas não há uma causa material comprovável, porém uma causa espiritual. A física quântica já pode demonstrar a existência de um campo quântico ou fonte plenum, a partir do qual toda a matéria surge. O físico Werner K. Heisenberg rejeitou explicitamente a noção de uma realidade objetiva, independente da consciência humana, e nessa premissa, somos todos participantes de uma realidade baseada em observadores, onde as nossas atitudes, intenções e ações focadas interagem com um mecanismo invisível para criar a nossa realidade pessoal e coletiva. O físico David Pitt descreve a sincronicidade como a ponte entre a mente e a matéria, o princípio unificador por trás da consciência individual. Segundo Pitt, a consciência e a matéria correspondem porque são dois lados da mesma realidade, derivados da mesma fonte e sujeitos à mesma dinâmica do universo. O físico John Wheeler sugere que os humanos formam um sistema quântico com a matéria, na qual os seus pensamentos moldam não apenas o presente e o futuro, mas também as realidades passadas que não são fixas, e assim a consciência humana é realmente necessária para trazer o universo à existência física a partir de uma nuvem cósmica de probabilidade. O domínio oculto da experiência, o que não observamos diretamente, representa o reino quântico, enquanto o nível clássico é o que normalmente observamos. O físico John von Neumann sugeriu que os reinos ocultos da realidade quântica formam um conjunto virtualmente ilimitado de potenciais que são inerentemente incapazes de se realizarem sem a observação de uma entidade conhecedora que identificamos como a consciência. Em nossa maneira clássica de ver o mundo, o único elo entre os eventos é o causal, onde um evento, através de um exercício de uma força física, causa outro. Por exemplo, quando um taco atinge uma bola de bilhar e faz com que ela deslize pela mesa, ela colide com outra bola e a envia por sua própria trajetória. Nós chamamos esse tipo de conexão causal de causa eficiente. No entanto, como estamos emaranhados em nossos ambientes, isso permite que conexões instantâneas e significativas, como as sincronicidades, sejam mais do que meras coincidências. Nesse sentido, a sincronicidade é a transferência de informações instantaneamente, ou pelo menos mais rápido que a luz. O nosso universo de informações precisa ser observado para adquirir novas informações materiais de todas as possibilidades disponíveis. O pesquisador Ervin Laszlo afirma que existe um campo fundamental que é a essência do universo, que transporta energia e informação. Laszlo considera o campo acástico como a fonte original de todas as coisas que surgem no tempo e no espaço, e também a memória contínua e duradoura do universo, mantendo o registro de tudo que já aconteceu e de tudo que ainda está para acontecer.
Se considerarmos que as nossas intenções podem causar efeitos no futuro, que se tornam as causas de um efeito no presente, isso significa que poderíamos estar vivendo em um universo de informações que está apenas parcialmente configurado. A teoria M postula que a realidade maior não é diretamente detectável pelos nossos sentidos físicos e não é dominada pelo tempo e pelo espaço. O físico Brian Greene afirma que pode haver 11 dimensões ao todo que funcionam coletivamente em um conjunto de leis completamente diferentes, ainda desconhecidas para nós. Outras dimensões estão inseparavelmente conectadas a todas as outras dimensões, como nós. Por exemplo, pesquisadores sugerem que há um reino transcendente da realidade que contém e infunde todo o espaço, o tempo e a matéria do universo físico, uma quinta dimensão da realidade que existe além do tempo. A quinta dimensão engloba toda a realidade física e inclui toda a realidade transcendente, não material e aparentemente ilimitada. Se pudéssemos ver até a quinta dimensão, veríamos um mundo ligeiramente diferente do nosso, e nessa premissa, a sincronicidade seria um fenômeno que pode validar a possibilidade de que os nossos pensamentos tenham alguma conexão com uma quinta dimensão da realidade. O mundo espiritual está sempre presente e sempre nos enviando muitos sinais, símbolos e sincronicidades. Existem sinais espirituais em todos os lugares para testemunharmos e observarmos, isto é, se estivermos em um estado de alerta consciente. Todas as dimensões coexistem entre si no mesmo espaço relativo ao mesmo tempo, porque são compostas por diferentes campos de energia, mas podem interagir. Eventos passados e futuros representam as suas formas de pensamento, e os eventos que se agrupam em torno desses pensamentos são as sincronicidades. Os arquétipos sustentam a criação e fizeram padrões universais. Esses objetos existem em um contínuo fora do tempo e do espaço, em um momento presente eterno, que engloba todo o passado, o presente e o futuro. Assim, a sincronicidade produz os seus efeitos, porque a sua força é exercida o tempo todo em um momento eterno que abrange todo o universo. Não sendo limitada pelo tempo, uma sincronicidade também poderia ser simplesmente uma comunicação de uma versão de nós mesmos, tentando explicar o que precisamos fazer para avançar. Os arquétipos são pensamentos, chamados pelos místicos como formas de pensamento. As formas de pensamento são criadas através da sua atividade mental, têm mais dimensões que os objetos físicos e causam as sincronicidades ao seu redor. Isso implica que você existe em dimensões fora do universo físico e é mais do que pode sentir. O significado de um evento sincronístico exige que ele seja entendido simbolicamente, não apenas intelectualmente. As sincronicidades se originam em um reino oculto, um mundo arquetípico fora do tempo e do espaço, e parecem ter uma ordem pré-estabelecida antes de cruzar o limiar da consciência. A realidade quântica é profundamente subjetiva e o processo fundamental da natureza está fora do espaço-tempo, mas gera eventos que podem ser localizados no mundo que vemos. O mundo material da realidade do consenso é o padrão de interferência da soma de todas as realidades individuais subjetivas. Dessa forma, as sincronicidades nos mostram a existência de uma conexão entre o mundo interior e o mundo exterior, onde a própria consciência é a ponte entre essas duas dimensões. O mundo externo e físico que observamos e experimentamos como realidade é o reflexo do mundo interno ou não físico. As sincronicidades nos permitem vislumbrar o funcionamento interno da nossa própria mente e como ela se relaciona com o próprio tecido da natureza e da própria realidade. Os seus pensamentos habituais, tanto no nível consciente quanto no subconsciente, combinados com as ações do dia a dia, fazem com que você manifeste sincronicidades em sua vida de uma maneira diretamente relacionada à lei da atração.
Através das suas crenças subconscientes, você atrai eventos ou sincronicidades que, se seguidas, o levarão a lugares onde você aprenderá as lições importantes da vida que você precisa para a sua jornada. Quando você toma consciência do seu mundo interior e exterior, você começa a notar sincronicidades que ocorrem todos os dias, que podem ajudar a nos guiar, dando-nos ideias e intuição em nossas vidas de eventos passados e futuros. Quando você vive a sua vida com uma apreciação das coincidências e dos seus significados, você se conecta com o campo subjacente das possibilidades infinitas. A sincronicidade é coreografada por uma inteligência grande e penetrante que se encontra no coração da natureza e se manifesta em cada um de nós através do conhecimento intuitivo e é, portanto, uma indicação de uma transformação muito maior. Viver pela sincronicidade não é apenas receber mensagens, trata-se de aumentar a consciência que nos permite tocar o que ressoa no mundo em que habitamos e para ver como o mundo espiritual por trás do mundo físico se revela. As sincronicidades abrem uma janela para uma fonte criativa de potencial infinito, a fonte do próprio universo, e sugerem que podemos renovar o nosso contato com essa fonte criativa, que é a origem não apenas de nós mesmos, mas de toda a realidade. Elas mantêm a promessa de que, se mudarmos por dentro, os padrões da nossa vida externa também mudarão e, morrendo para o eu mecânico, torna-se possível obter acesso a faixas ilimitadas de energia para criar uma nova realidade. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.